Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Pronto para receber a palavra de Deus? Aleluia! Eu já queria que você fosse comigo em Hebreus 5:11. Eu vou ler na versão NA. Hebreus 5:11. Aleluia! Hebreus capítulo 5, versículo 11. Aqui o autor de Hebreus está falando para uma igreja bem específico, falando para mim e para você a seguinte instrução. Hebreus 5:11. Não está aparecendo na Bíblia? Não tem problema. A gente deu uma repaginada no computador ali, aí ainda estamos arrumando algumas coisas, então hoje não vai aparecer a Bíblia ali, mas no domingo já vai estar aparecendo. Hebreus 5:11 diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram preguiçosos em ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas necessidades exercitadas, para discernir não somente o bem, como também o mal. Aqui o autor de Hebreus está falando para mim e para você que o que Deus deseja da gente é maturidade. O que Deus deseja da gente é crescimento. Deus, ele não quer ninguém beber. Quem é pai, quem é mãe aqui, a gente tem ali aquele bebezinho lindo ali. Eu sei que a Priscila tá achando lindo o bebê, mas ela quer ver crescer e se desenvolver, né? Quem é pai quer ver o filho crescer e se desenvolver. E com Deus é assim também com a gente. E nessa passagem, Deus está falando para algumas pessoas que, porque elas demoraram a ouvir, ou se tornaram preguiçosas para ouvir, ou estavam ouvindo, mas não estavam praticando, em vez de elas já ajudarem outros, já ensinarem a outros, elas estavam precisando ouvir as mesmas coisas. Estavam precisando ouvir o fundamento. Imagina aí uma construção de uma casa. Você vai fazer lá a fundação da casa, vai fazer lá os fundamentos da casa para que aquela casa ela fique bem firme. Aí imagina um prédio de 6 andares. Vai demorar para fazer aquele fundamento, né? Demora mais. Você vê mais tempo. Eu lembro quando eu morava em Caxias do Sul, a gente passou lá uns 3 anos vendo uma obra que só tinha os tapumes e nada crescia. Mas aquilo batia. Entrava caminhão, saía caminhão. E a gente não via crescer. Por quê? Porque era um prédio muito grande, de mais de 20 andares. Então foi gasto muito tempo fazendo o fundamento. E o que o apóstolo Paulo, não sei se foi Paulo que escreveu esse livro não, tá? Mas quem escreveu o livro de Hebreus fala que essas pessoas elas estavam precisando receber de novo o fundamento cristão. E a gente vai falar um pouco desse fundamento hoje. Aí no capítulo 6, versículo 1, Paulo vai dizer, o autor de Hebreus vai dizer qual é o fundamento cristão. Diz assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A base da vida cristã são esses 6 princípios que a gente precisa compreender. Porque se a gente não compreende muitas vezes esses 6 princípios, entram doutrinas erradas no meio da igreja. E as pessoas começam a fazer coisas como se fossem para Deus, mas não está de acordo com a Bíblia. Então,
toda doutrina bíblica, toda doutrina que se acontece, ela precisa estar fundamentada nesses 6 princípios: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então a gente precisa entender, a gente vai ver hoje assim, será que o meu fundamento está bem estabelecido nisso? Ou tem alguma coisa que eu penso errado? Porque hoje a gente vai ver só uma dessas doutrinas. Mas eu quero que você vá comigo em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. E por inspiração de Deus nós cantamos que Ele é o nosso fundamento hoje aqui. E vamos falar sobre fundamento. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus começou a falar comigo segunda-feira sobre falar sobre isso. E a Jéssica, Deus falou com ela também para cantar sobre fundamento. Mateus 7, 24 vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando a nossa vida não está baseada no fundamento certo, quando vier a tempestade, quando vier o problema, nós vamos desmoronar. Mas quando a nossa casa está fundamentada no que é certo, na palavra de Deus, vai vir os problemas do mesmo jeito. Porque ser cristão, evangelho, não é uma certeza aqui, ó, que não vai ter mais problema. Não, não é isso não. Mas é a certeza que vai vir um problema. Mas eu fundamentado em Deus, o problema vai passar, eu vou permanecer. Eu vou continuar firme. Amém. Fundamento, essa palavra fundamento ou princípio elementar, fala de uma rocha, de algo que é sólido, de algo que não é abalado. Porque a gente precisa entender qual é o fundamento bíblico. Porque eu e você podemos estar crendo na coisa errada, achando que é de Deus. Porque nós vimos alguém de repente num púlpito como esse falando e não olhamos para ver se estava de acordo com a Bíblia e achamos que aquilo é certo. Mas o que a Bíblia diz, isso é que é o certo para a gente. Amém? E o primeiro fundamento, que é o que vamos falar hoje, é sobre o arrependimento de obras mortas. A vida cristã, ela começa com arrependimento. Sem arrependimento não há vida cristã. Tudo começa com arrependimento. E Deus, ele é tão lindo que colocou nos princípios elementares esse primeiro, o arrependimento de obras mortas. Outras versões de Bíblia diz a renúncia dos pecados. A versão NTLH diz abandonar uma vida inútil. A versão NVI fala de se arrepender de atos que conduzem à morte. E essa mensagem, ela partiu de uma correção que eu fiz no meu filhinho, segunda-feira de 7 anos. Sei que a avó quase teve um troço. Minha mãe está passando uns dias lá em casa e a gente estava almoçando. E não lembro onde foi, acho que foi a Aninha que viu, mas a gente viu uma mensagem de um pastor falando sobre nós darmos um entendimento para, desde que é criança, do que é o pecado. E sobre arrependimento de pecado. Não só dizer que é errado, mas dizer que é pecado. Então, na segunda, a gente acho que estava almoçando o café da manhã, não lembro. E meu filho saracuteando em cima da cadeira, que ele não fica muito parado. Aí minha mãe disse, parece que eu estou te vendo pequeno. E nisso eu fiz, filho, senta direito. E ele, não, porque se eu ficar desse jeito, minha perna dói. Eu fiz, isso é mentira. Eu sabia que aquilo ali não doía a perna dele. Era sentar normal, gente. Eu não estava mandando ele ficar de nenhum jeito, não. Fiz, isso é mentira.
Você pode dizer que você prefere sentar desse jeito, mas dizer que sentar desse jeito, que não dói, dizer que dói, isso é mentira, Benjamin. E além de mentira, isso é pecado, e Deus não se agrada. O menino, quando disse que isso era pecado, o menino encheu os olhos de lágrimas. Eu fiz, é só se arrepender. Vamos se arrepender aqui, vamos fazer uma oração se arrependendo. Ele, pai, eu não sei, me ajuda. Eu, ajudo? E eu ensinei ele a fazer uma oração de arrependimento. Rapaz, acho que quando eu vi meu filho chorando daquele jeito, não me doeu não. Mas é melhor ensinar o que é pecado, para que mais para frente não ache que é qualquer coisa. E naquele dia Deus falou comigo, você vai falar sobre isso quinta na igreja, sobre arrependimento. E aí eu já fui começando a escutar, a ler coisas. Então o primeiro fundamento da vida cristã é o arrependimento. E por que eu digo que é importante a gente saber isso? Tem, por exemplo, uma doutrina por aí, que se você não ouviu, você vai ouvir em algum momento, sobre a hipergraça. Sobre que você não precisa se arrepender mais. Que Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados. E isso é verdade. Mas não quer dizer que a gente não tem que se arrepender quando peca. Então existem doutrinas que dizem assim, você pode viver de qualquer jeito, pecando adoidado, que não tem problema. Isso é uma mentira. Porque o começo da vida cristã fala sobre arrependimento. E eu quero que você vá comigo em Mateus 3:1. Mateus 3:1. Você que é da casa já sabe que a gente indica livros enquanto a gente está ministrando. Tem esse livro aqui que é Edifique o Seu Fundamento, que fala bem detalhadamente sobre esses 6 princípios bíblicos. Edifique Seu Fundamento, do Rick Renner, um livro muito fácil de ler. E um outro que está completamente ligado à mensagem é Perigo, as consequências de não seguir a santificação. Também é um livro excelente, também muito fácil de ler. E Mateus 3:1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Para poder chegar ao reino dos céus, que ele já veio, Jesus já trouxe esse reino, era necessário arrependimento. Ninguém entra no reino dos céus sem arrependimento, gente. O arrependimento, ele é necessário. E o que é arrepender? Arrepender, essa palavra grega, que o Novo Testamento foi escrito em grego, então essa palavra é metanel, que significa mudança de mente, uma conversão completa. Arrependimento, mudança de mente, uma virada, uma nova rota, uma visão completamente alterada da vida, pensar e agir de modo diferente. Arrependimento não é uma filosofia, gente. É uma filosofia que eu vou seguir. Não. Arrependimento é eu entender o que é errado e dizer assim, o errado está aqui, eu andava aqui, agora eu vou andar para cá. Arrependimento, uma nova forma de agir, é dizer, não, eu sou assim, eu tenho que andar por aqui, mas depois não, eu não sou assim. Eu podia ser no passado, mas Cristo me fez uma nova criatura. E agora eu posso pensar dessa nova forma. Agora eu posso andar desse novo jeito. Arrependimento, a mudança. O que nos mostra que quando não há mudança, provavelmente não houve arrependimento. E isso a gente precisa se analisar. Meu Deus, será que aquilo que eu orei a Deus arrependido, eu estou fazendo diferente ou eu estou fazendo da mesma forma? Uma outra coisa é que arrependimento, segundo a Bíblia, não fala de emoção, gente. Não é eu sinto que preciso me arrepender. Não, é eu sei que eu estou fazendo errado e agora eu preciso fazer o certo. Se a minha emoção está junto ou minha emoção não está junto, eu não vivo pelo que sinto. 2 Coríntios 5:7 diz isso, que nós não vivemos pelo que sentimos, mas nós vivemos pelo que nós cremos. Outra coisa, o arrependimento não é remorso, gente. Às vezes a gente confunde arrependimento com remorso. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. E eu quero te mostrar em Mateus 27:3. Mateus 27:3. Achou? Eita glória, esse povo é desenrolado demais, meu Deus do céu.
Mateus 27, 3. Aqui é depois de Judas ter traído Jesus. Mateus 27, 3 diz assim: então Judas, o que traíra, vendo que aqui eu estou lendo na versão revista corrigida primeiro, só para te mostrar uma coisa. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e anciãos. Nas versões mais antigas trazem Judas arrependido, mas nas versões mais novas, como a NAA, diz assim, ó: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Remorso fala de um profundo sentimento de tristeza, da pessoa ser consumida por uma tristeza, mas não há uma mudança de ação, não há uma mudança de atitude. Eu fico muito triste por algo que fiz, muito triste, mas eu não mudei. Isso se chama remorso. Arrependimento é, eu triste ou não, eu decido fazer diferente. Eu triste ou não, a partir de hoje eu entendi, se isso é errado, eu vou fazer dessa outra forma. Um exemplo que eu lembrei hoje, vou falar de mim, me converti há 12 anos atrás, e eu lembro que me converti, entreguei minha vida para Jesus, me ajoelhei naquela igreja, que o pastor já disse logo assim: vem aqui na frente e se ajoelhe e chore. E eu fui, me ajoelhei, chorei, me converti. Entreguei minha vida para Jesus. Mas como um novo convertido, eu ainda tinha algumas práticas erradas, eu ainda estava aprendendo qual era o caminho certo. E eu voltei a errar. Rapaz, quando eu pequei, eu fiquei com um sentimento de condenação tão grande, que quando no próximo culto fizeram: quem quer entregar a vida para Jesus? Eu fui lá para frente de novo. Eu me lembro que até perguntaram à minha mãe: mas Perão já não é convertido, né? Porque eu achava que eu tinha perdido a salvação. Só que depois que você entrega a vida para Jesus, não é um erro que vai fazer você perder a salvação. E eu fui dia após dia entendendo: isso aqui é errado, deixa de lado. Isso aqui é errado, deixa de lado. E fui mudando. Mas você também já deve ter visto pessoas que já entregaram a vida para Jesus 50 vezes e continuam vivendo da mesma forma. Muitas vezes choram de se esguelar, que não é errado, eu chorei muito quando me converti. Mas o que acontece? Elas estão com remorso, porque sabem que estão fazendo coisa errada, mas não tem arrependimento. Porque arrependimento, muitas vezes vai vir como um sentimento mesmo, você: meu Deus, errei. Como meu filho, quando eu falei isso é pecado e Deus não se agrada, ele sentiu, ele chorou, porque, meu Deus, quando a gente entende que está desagradando a Deus, isso é andar em temor. Temor é a gente saber quando a gente faz algo errado, isso está desagradando a Deus. Aquele que enviou o Filho para morrer por mim. Eu estou fazendo algo que desagrade a Ele, que nem precisava estar fazendo. Isso é temor. A gente começa a ver assim: não, por que eu vou viver desse jeito? Se Jesus morreu por mim, eu posso viver uma vida diferente agora. Se Jesus fez algo por mim, que agora eu não preciso estar envolvido com isso. Remorso é aquele sentimento. E eu quero te dizer que nossos sentimentos muitas vezes enganam. Muitas e muitas vezes. Os sentimentos foram criados por Deus. Não é para que você se converteu agora, você anda sem sentir nada. Não, agora eu sou um monge, vou viver lá no Tibete. Alguém fala alguma coisa, eu continuo aqui. Mal como. Não. Mas a gente precisa entender que depois de entregou a vida para Jesus, nossa vida não é mais governada pelos sentimentos. Não é, eu vou dar o exemplo de hoje. Hoje eu acordei cedo, fui orar com um irmão, e depois da oração lá fui malhar. Gente, tudo que eu menos queria era levantar daquela cama. Quando o celular tocou a primeira vez, 10:07, eu fiz misericórdia. Sabe aquele sentimento de assim, o que é que eu estou fazendo? Mas isso é sentimento. Aí a gente entende assim: eu não vivo pelo que sinto,
Eu vivo por aquilo que Deus diz ao meu respeito. Você entender sobre arrependimento é você entender que quando você mente, isso é errado e desagrada a Deus. E mesmo que você vá sofrer um dano, você não vai mentir, você vai falar a verdade. E você vai ver Deus agindo por você. Você vai poder dizer assim, rapaz, isso não faz parte de mim, porque mentira. Quem é o pai da mentira? Quem sabe aqui? O pai da mentira é o diabo. Se eu minto, quem está sendo meu pai? Rapaz, eu tenho certeza que você não quer o capiroto na sua casa. Cira andando. Vou fazer até uma brincadeira aqui. Jeová, não conheço a vida dos seus sogros e sogra, pelo amor de Deus. Mas eu lembro de um... Aleluia. Eu lembro de um amigo nosso, que ele é até daqui de Carazinho, só que ele mora em outra cidade já faz muito tempo. E uma vez ele contando, né, que uma das experiências mais ruins que ele teve quando casou, foi que ele casou e foi morar na mesma rua da sogra e da cunhada. E ele, uma pessoa que gostava de ficar reservado, gostava de ficar na dele. E às vezes ele estava de folga em casa, simplesmente a sogra entrava dentro da casa dele, ia no armário, pegava umas coisas e saía, não falava nada. Daqui a pouco entrava a cunhada dele, mexia nas coisas e saía. E ele disse assim, meu Deus do céu, é minha casa. Depois ele precisou conversar com a sogra, com a cunhada. Calma aí, não tem um problema que vocês me visitem, mas assim também não. Mas sabe que o diabo, ele age desse mesmo jeito, ele entra com tudo. Ele mexe nas coisas, ele bagunça. E se a gente não anda numa vida de arrependimento, mas pelo contrário, anda numa vida fazendo as coisas erradas, me entenda bem, não é só vir no culto, numa quinta ou no domingo que vai mudar, não. No quinta e no domingo a gente vem aqui para entender, meu Deus, essas coisas são erradas? É assim que eu preciso andar? É assim que eu vou andar. E isso aí vai fechando as portas para o diabo. O diabo, ele vai tentar atacar a nossa vida e vai dizer assim, poxa, aquela pessoa não mente mais, não posso mais entrar aqui, ó. Poxa, essa pessoa não está falando mais aqueles palavrões, não está dizendo que a casa dela é uma desgraça, que tudo está ruim, eu não posso entrar mais por aqui, ó. Vai fechando as portas. Mas primeiro precisa ver o quê? Arrependimento. Eu entender, isso é errado. A gente se arrepende no primeiro momento, quando a gente vai entregar a vida para Jesus, se arrependendo de um tipo de vida que a gente vivia, e agora querendo viver uma vida que agrade a Deus. Isso é a primeira parte. Mas o arrependimento, ele continua todos os dias de nossas vidas. A gente precisa ser rápido em se arrepender, saber, meu Deus, eu agi errado, eu preciso parar, eu preciso não andar mais assim. Por exemplo, né, o sentimento de medo. Se você está na beira de um precipício, vai vir aquele frio na barriga, vai vir aquele sentimento, para quê? Para que você não morra. Se você coloca a mão no fogo, sem querer assim, tá a mão ali perto do fogo, vai vir um sentimento de que sua mão está sendo machucada. Para quê? Para que você não continue se machucando. Agora, quando vem sentimentos destrutivos para com um irmão, para com um familiar, isso é o diabo. Não é para nos guiar. Ah, sei lá, a Jéssica pisou no meu calo e agora eu vou falar umas verdades para ela. O sentimento vem, mas agora eu entendo, meu Deus, eu sou filho de Deus. E Deus, ele me perdoou. Deus me perdoou de algo muito maior do que Jéssica me perdoou. Pois agora eu vou perdoar ela. Mesmo sem sentir vontade. Mesmo minha vontade seja de falar umas boas verdades. Mas eu não vivo pelo que sinto. Eu vivo para Deus. E se em algum momento eu fale, eu vou lá pedir pé, eu me arrependo. Poxa, eu fiz isso errado. Eu preciso consertar. Eu lembro de um testemunho, de vez em quando eu falo sobre ele, de um ex-jogador de futebol, que o cara era muito baladeiro. Vivia nas baladas e nas biritas. E ele foi para uma célula, entregou a vida para Jesus. E ele contou, achei maravilhoso. Foi em rede nacional, num domingo de manhã, de televisão naquela época. Tudo assistia aquele programa. E ele fala, não. Aí perguntaram para ele, mas como assim, cara? Tu depois que mudou essa religião não pode mais beber? Ele fez, não é isso não. Eu entreguei minha vida para Jesus. E aí, lendo a Bíblia, vi que Deus não se agradava que eu ficasse bebendo. E aí eu parei de beber. Porque Deus não se agradava. Não teve um sentimento. Ele entendeu que era errado.
E quando eu entendo que é errado, o arrependimento é: poxa, entendi que é errado, não vou fazer mais. Não vou viver mais dessa forma. Vai ter alguns momentos que a gente vai errar, e aí vai vir aquele sentimento ruim. E a gente não pode deixar que esse sentimento ruim fique só no remorso, só no sentimento. A gente tem que entender, isso deve virar um arrependimento. Eu me arrependo de ter feito isso, e agora eu vou fazer diferente. Agora eu não vou fazer da mesma forma. Amém. Vamos para Isaías 59. Aleluia. Isaías 59. Isaías 59, 1. Diz assim, Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Mas as iniquidades ou os pecados de vocês fazem separação entre vocês e Deus, e os pecados que vocês cometem os levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Não é que Deus não quer nos ajudar, não é que Deus ele não quer ouvir as nossas orações. É o pecado que nos impede de ouvir a Deus. É o pecado que atrapalha essa comunicação. Imagina você fazendo uma ligação pelo WhatsApp num lugar que não tem sinal direito da internet. Aquilo corta, aquilo você não entende, aquilo gera uma falha. Se eu e você andarmos no pecado ou cometermos pecado e não nos arrependemos, acontece isso diante de Deus. Deus não consegue nos ouvir. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas e agora, pastor? Eu pequei. O que é que eu faço? Vamos para 1 João. 1 João 1, 9. Primeira João 1, 9. Primeira João 1,9 diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui João começa dizendo: ei, se pecou, se está andando em trevas, não adianta dizer que está andando na luz. Isso é errado. Não adianta pecar e esconder. Isso é errado. Se peca e esconde, não fala, não confessa, não se arrepende, isso não é praticar a verdade. E ele continua no versículo 8 dizendo assim: se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ei, Deus sabe que a gente ainda pode pecar. Deus sabe que no caminho a gente ainda vai errar, mas Ele deixa algo estabelecido chamado confissão de pecados. Arrependimento. Só confessa quem se arrepende. Ninguém vai confessar se não se arrependeu. Se não se arrependeu, vai ser só uma rosa ungida, algo que você vai fazer que não vai ter efeito nenhum. A Bíblia diz: se a gente errou, confesse o pecado e Deus vai te purificar. O que atrapalha nossas orações? Pecado.
Mas se nós confessamos pecado, se nós estamos andando na verdade, nossas orações não vão ser interrompidas. A gente pode ter certeza que quando a gente orar, mesmo que a gente não esteja vendo, Deus está ouvindo. Deus está agindo ao nosso favor. Olha outro texto maravilhoso. Vamos para Salmos. Salmos 32, 5. Salmos 32, 5. Aleluia. Salmos 32, 5 diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultarei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha que maravilha, gente. Deus nos garantindo que Ele nos perdoa. Mas primeiro, o que precisou o salmista fazer? Reconhecer o pecado. Ele reconheceu o erro. Ele entendeu: eu estou errando. E ele foi honesto com Deus, dizendo assim: Deus, eu errei. Gente, com Deus não tem essa questão assim, de dizer assim: não, Deus, eu falei um monte de coisa para minha esposa, falei, mas tu viu que ela fez isso, que ela fez isso, que ela fez isso, que ela fez aquilo, que ela fez isso, tal, né? Então tu sabe, né, Senhor? Com Deus não tem isso não, gente. Com Deus não tem: eu vou dizer para Deus que eu pequei, mas porque foi consequência do pecado dela. Com Deus não é assim, gente. Com Deus, se alguém pecou contra nós, a gente tem a oportunidade de perdoar e não pecar com essa pessoa. Mas se a gente pecou, a gente precisa reconhecer: Deus, minha esposa, meu marido, o periquito, o papagaio, o cachorro do vizinho fez isso comigo, mas eu também errei. E eu te peço perdão, Senhor, por ter feito isso. Arrependimento de obras mortas é a base do fundamento cristão. Eu posso chegar na igreja e rodopiar, impor as mãos e pessoas ser curadas, dar um dízimo bem gordo, mas se eu não tenho o básico do arrependimento de obras mortas, tudo isso vai ser em vão, porque a base, ela está mal feita. Se a base desse prédio aqui estiver mal feita, começa a rachar e uma hora vai cair. O prédio pode ser o mais lindo que for. Eu lembro lá num bairro, lá em Olinda, Rio Doce, onde eu morei, foi construído assim muitos prédios iguais. Só que a base foi muito mal feita, porque era uma terra de mangue, e os moradores tiveram que sair. Ficou muita coisa abandonada. Podia ter lá o prédio enorme para várias pessoas, mas abandonado. E Deus não quer que as nossas vidas sejam assim. Que as nossas vidas sejam bonitas por um tempo e logo todos saiam de perto de nós, para não morrer, porque até a gente pode morrer numa dessa. O arrependimento de obras mortas, a gente precisa reconhecer quando peca, a gente precisa ser honesto com Deus, a gente precisa confessar o pecado. E quando confessar o pecado, saiba de uma coisa: Deus te perdoa. Porque o diabo, ele é chamado de o acusador. Você fez algo errado. Vou usar o exemplo de marido e mulher, porque marido e mulher nunca briga, né? Marido e mulher nunca acaba falando algo pro outro, né? Não. Nunca se desentende. Lembrei. Falei algo para ela, pedi perdão, confessei o pecado, ela me perdoou, Deus me perdoou, mas às vezes fica o capiroto aqui do lado, dizendo: ó, tá vendo aí? Tu lembra que tu errou? Para você não vai ter mais jeito não, seus pensamentos ficam... Você até acha que é você mesmo que está pensando. Meu Deus, eu errei, é mesmo, não tem jeito para mim. Meu Deus, eu fiz aquilo lá em 1950. Meu Deus do céu, eu fiz aquilo. Meu Deus, eu fiz. O diabo, ele fica, ó. Mas o que é que a gente faz? Nossa mente é renovada pela palavra. Se Deus diz que quando a gente confessa, Ele perdoa, Ele perdoa. Então, quando aqueles pensamentos de condenação vêm: meu Deus, porque eu errei, meu Deus... Senhor, obrigado, porque tua palavra diz que o Senhor me perdoou. E diabo, eu não dou ouvidos a você. Você é um mentiroso, pai da mentira, um acusador, mas eu tenho um advogado justo e fiel.
O diabo é chamado de acusador. Jesus é chamado de advogado, justo e fiel. Meu Deus do céu. Aleluia. Vamos ver outro ponto sobre confessar. Tiago 6,16. E eu já estou finalizando. Tiago 6,16. Tiago 6,16. Diz assim: Tiago, não tem 6,16 não? Então é 5,16. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Deve ter anotado errado no tablet. Cadê? Tiago só tem até o capítulo 5. Misericórdia. Você me perdoa? Isso é coisa boa de ver um povo que olha na Bíblia, e isso é lindo demais, gente. Meu Deus do céu. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós vivemos em família, e vivendo em família, vivendo como igreja, é um momento de, em alguns momentos, quando erramos, confessar um para o outro. Ter aquela pessoa mais próxima, ou aquela pessoa mais experiente, onde a gente vai lá falar. Muitas vezes o que acontece? O orgulho impede que a gente fale algo. Porque o que é que vão pensar de mim? Rapaz, não importa o que vão pensar de mim, o importa é o que Deus pensa. Já imaginou minha oração não ser respondida porque eu estou com o que vão pensar de mim? Já imaginou eu pedir coisa para Deus e Deus não vai ouvir porque tem pecado no meio, porque eu estou, o que vão pensar de mim? Mas quando a gente começa a ter hábito de errei, fiz algo assim, ou é aquele pecado recorrente, um pecado que a pessoa não consegue largar de jeito nenhum. Rapaz, esse é um pecado que precisa ser confessado para alguém mais maduro, para que essa pessoa possa te ajudar, possa estar ali do lado. Vamos lá, como é que foi hoje, como é que foi amanhã, e aí, tá indo bem, como é que tá? Vamos lá, vamos juntos. Eu lembro uma vez que um jovem chegou para mim e disse assim: pastor, eu tenho um problema sério, eu não consigo parar de olhar mulher na rua. E era um jovem casado. E disse: eu estou muito errado, eu já tentei, eu já pedi perdão, mas eu preciso de ajuda. Ele veio confessar, gente. Eu orei com aquele jovem, dei algumas dicas, e toda semana mando mensagem para ele. Mandava mensagem para ele: e aí? E agora? Como é que foi? Tá bem? Não, estou conseguindo. E aí? Não, hoje eu preciso de oração. Confessar uns aos outros faz isso, gente. Faz com que a gente esteja com outras pessoas nos ajudando. A gente usa um texto em Eclesiastes que é muito usado para casais, e não está errado usar para casais, mas não é só para ele, que diz assim: é melhor ser dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. Quando eu estou sozinho, a Bíblia diz que quem se isola está buscando os próprios interesses, só quer para si. Mas quem está ali, confessa com a pessoa, não é? Irmão Rodrigo errou, falou para mim, falou para Carol, falou para outro, falou. Não. Maturidade é: vou procurar alguém mais experiente, vou procurar alguém que possa me ajudar, alguém que eu sei que tem caráter, que não vai sair falando para os outros. Vou confessar para essa pessoa, e essa pessoa ajuda. E a Bíblia ainda diz que quando há confissão, também há cura, gente. Pecado, ele traz doença, sim. Mas não é porque Deus foi malvado e colocou uma doença. Foi que o pecado, ele abre a porta para o diabo. E o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E aí a Bíblia diz: confessem e orem uns pelos outros para serem curados. Essa é a vontade de Deus. Amém. Por último, vamos para Salmos 25:14. Salmos 25:14. Aleluia.
Salmos 25:14 diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Temer a Deus é viver longe do pecado. Viver longe do pecado é se arrepender quando erra. E quem faz isso, quem vive desse jeito, Deus diz que vai compartilhar o segredo dele, gente. O próprio Deus, que vai explicar a aliança que nós temos com Ele. Isso é um relacionamento mais íntimo com Deus. Às vezes até queremos ter um relacionamento mais íntimo com Deus, queremos ouvir a Deus, mas uma vida onde o pecado é algo recorrente e não há arrependimento, não há mudança de direção, a gente não consegue ouvir a Deus. Mas quando há arrependimento, quando há confissão, aí há perdão, aí há o agir de Deus nas nossas vidas.